Boa tarde a todos. Escolhemos esse tema para trabalhar nesta semana que termina hoje, em função de uma herança cultural que nós herdamos, no sentido de mediunidade estar muito conceituada para nós, quase como um dom. E eu diria que isso é grave, porque imagina Deus concedendo a uns privilégios. No momento em que a mediunidade for um dom que a pessoa recebe, seja de quem for, mas uns recebem e outros não. E por que uns recebem e outros não? Se Deus é Pai de todos, é imanente em todos, é imanente em toda a sua obra. E daí nós temos, no século XXI, plenas condições de revisar conceitos. Esse é um deles. Hoje nós temos condições de ver mediunidade como competência construída. E construída por cada um de nós. Na visão espírita, Deus cria a todos simples. E nós vivemos a graça de estarmos encarnados no primeiro século que estudiosos desenvolveram instrumentos, instruções, procedimentos para, na medida do possível deste século, enxergar o muito pequeno. E nesse enxergar do muito pequeno, já se consegue enxergar, já se conseguiu, e continua conseguindo, enxergar propriedades exuberantes nesse muito pequeno. No nosso entendimento, a maior das propriedades, a geração de campos, a produção de vibrações, a produção de frequências, a produção de energia. As mais simples partículas que se conseguiu alcançar até agora, que é da divisão do átomo, que até quando eu e meus contemporâneos estudaram química começando lá no 2º grau, o átomo era indivisível. Imagina como andou, gente. Nem virei peça de museu ainda, nem me transformei em cálcio, fósforo e nitrogênio para abastecer pé de alface e alimentar minhocas ainda. E deu esse salto. O átomo, de quando estudei o 2º grau, era indivisível. E daí nós todos estamos aí convivendo com o átomo completamente dividido. E ainda um acelerador de partículas instaladinho, funcionando, dando nome às partículas. E nossos irmãos trabalhando lá, codificando essa turma toda. E nós, religiosos, podendo avaliar melhor nossas competências enquanto espíritos. Somados ao olhar da filosofia, dos filósofos, o olhar dos cientistas e o olhar dos religiosos. Mas muito especialmente que nós estejamos muito atentos para olhar mais pelo olhar dos filósofos, dos cientistas, para acompanharmos os religiosos que conseguiram alcançar. Como mediunidade é característica de cada um de nós, é nós, com a espiritualidade que já desenvolvemos, nos exercendo por aí, a cada instante, quem sabe seja um olhar
que esteja em emergência de fazermos. Até mesmo porque enquanto a mediunidade for conceituada por nós como dom, nós não consigamos valorizar a mediunidade que trazemos e não consigamos vivenciar para valer nossas experiências. Porque a gente vai pensar que aquilo não é mediunidade. Fica facílimo pensar que aquilo é coisa da nossa cabeça. E fica facílimo também cairmos em qualquer informação que chega. Imagina nós nos vendo médiums, todos igualmente médiums, cada um vivendo o seu tempo de evolução, o seu tempo, e portanto fazendo percepções diferentes, mas todas elas ali disponíveis para cada um de nós, porque já alcançamos que todas as partículas cósmicas se interagem com todas, se comunicam com todas e informam a todas a sua espiritualidade, é os seus saberes. Informa a todas o seu conhecimento. Daí nós percebemos que médiuns não somos só nós humanos. Imagina o quanto os seres microscópicos mediam a própria vida no planeta para nós. Podemos ir para qualquer classe deles. Imagina o dia que nos dedicarmos a estudar os fungos do bem. Aqueles que estão aí nas raízes das árvores, permitindo levar e trazer informações de uma para outra, para outra, para outra, para outra, levando inclusive vibrações que alimentem umas às outras, para que nós tenhamos vegetais, mediadores. Qualquer um bom químico hoje, não precisa ser ótimo não, razoável, vai ter na sua memória o estudo que fez acerca dos mediadores químicos. Qualquer farmacêutico, também não precisa ser suprassumo não, que tiver acompanhado o curso, pelo menos de um padrão razoável, vai se lembrar dos mediadores bioquímicos. E o que essa gente é? Esses mediadores bioquímicos que estão aqui, viajando em nós e nos outros seres bioquímicos todos aí, fazendo as mediações, para que as reações aconteçam adequadamente e produzam o que precisa para aquela estrutura, para aquele conjunto e etc. E nós aí, fazendo parte desse universo maravilhoso, com a mediunidade que conseguimos construir até agora. Que nos permite uma faculdade mediúnica que é inerente a cada um. Alguns já alcançaram um volume social mediúnico que permite a eles se comunicar abertamente com espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados que estão lá na sua vibração, capazes de interagir e interagindo com todos nós, em trabalho
e em interação e comunicação com aquele médium que traz essa faculdade mediúnica que o permite padrões vibracionais que se sintonizem e façam ressonância com os padrões daquele espírito, para conseguir inclusive enxergá-lo na sua forma física com a qual ele se apresentou, quem sabe na última encarnação ou até numa outra. Mas o que os espíritos nos dizem, os orientadores, é que eles procuram se manifestar para, em qualquer espaço que precisarem se manifestar, para quem necessitar da manifestação e trouxer, claro, competência, que eles vão procurar sempre se manifestar portando a forma física com a qual ele seja mais facilmente reconhecido, porque eles trabalham muito a questão de tempo, espaço e rendimento no trabalho deles. Se manifestar, por exemplo, vamos pegar como exemplo o irmão Leocádio Zé Correia. O conhecemos muito mais com essa forma aqui que ele esteve na última encarnação, do que numa forma holográfica de reencarnações anteriores, que sequer vimos foto dele, nem existia a fotografia nessas encarnações anteriores dele, quem sabe. Se ele vai se manifestar para qualquer um de nós, como se manifestava até agora, para o professor Mauri, fazer um trabalho intenso através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, vai escolher a sua forma holográfica da última encarnação. Porque forma holográfica a gente constrói e ela fica aí, disponível. E graças a Deus temos estudos na área da física nos demonstrando isso. Não precisa mais ser só religioso, médium espírita falando isso em casa espírita. Holografia é um tema estudadíssimo hoje. Livros maravilhosos acerca da questão do cosmos ser holográfico, universo holográfico e etc. O que nós haveremos de estar cuidadosamente observando nossos reais talentos mediúnicos e usá-los da melhor maneira possível. E uma de nossas grandes expressões na questão da expressão mediúnica, a intuição. Todos trazemos. Tem gente que até diz, eu não tenho intuição. Mas daí se a gente conviver com aquela pessoa e for tendo tempo e oportunidade de dialogar com ela, ela vai dizer, um dia eu fui fazer um negócio com fulano, eu vi que a coisa não era boa, mas eu fui e fiz. Ué, mas você não me disse que você não tem intuição? Olha aí, você teve. Ah, eu ia para uma festa um dia, meu coração não pedia para ir. Eu fui, encontrei lá uma pessoa, fiz um relacionamento, até hoje encalacrado com o relacionamento. Mas você me diz que não tinha intuição. Olha aí, isso é intuição, essas leituras. Ah, fazemos sozinhos? No século XXI não tem nem como a gente falar em nada sozinho mais. Ficou fora de moda. Com muita fé em Deus sairá da nossa cultura, muito breve, a história de solidão. Moro sozinho, sou solitário. Meu Deus, como você consegue ser solitário? Dividindo espaço com 10 bilhões de pessoas num planetinha desse tamanho. Cosmicamente é um planetinha, né, gente? Cosmicamente falando, é um planetinha. Ai, porque eu tenho que resolver tudo, que eu tenho que fazer tudo, porque isso, porque aquilo.
Ah, fazer tudo é. Você aperta, apagou. Aí você aperta de novo, acendeu. Esse apagar e acender, você manipula isso tudo sozinho? Entra num supermercado, prateleiras e mais prateleiras de comida. Boa qualidade, má qualidade, mas está tudo exposto ali, basta a gente escolher. Prateleiras e mais prateleiras de material de limpeza. Com mais veneno, com menos veneno, mas só nós escolhermos. Podemos mais nos sentir sozinhos? Com tanto médium, isso tudo parece que saiu do assunto, mas não saiu, tá? Com tanto médium, por aí afora, mediando o tempo todo situações. E nós todos conectados, dividindo espaços, deveres, fazeres, vivências. Todos o tempo todo fazendo exercício mediúnico. A questão é escolhermos quais os exercícios mediúnicos eu quero fazer. Porque exercício mediúnico nós vamos estar fazendo o tempo todo. Não há como. Até então não. Exercício mediúnico, que nem chamava exercício, né? Os próprios espíritos chamavam de desenvolvimento mediúnico. E até hoje vem aqui à casa, ou me ligam no meu trabalho, ligam no fim de semana, também no feriado, para saber se nesse centro que você trabalha, nessa casa que você trabalha, tem grupo, tem desenvolvimento mediúnico. Não, desenvolvimento mediúnico está em todos os lugares, irmão. Nós não temos essa arrogância de achar que o desenvolvimento mediúnico é feito lá dentro. Nós temos grupos de estudos da doutrina espírita, que há de ser cada vez mais, o estudo há de ser cada vez mais abrangente, que envolva absolutamente tudo. Sem nenhum interesse materialista, mas que envolva inclusive a administração de bens e recursos. Porque eu duvido que alguém faça um bom exercício mediúnico, alguém medie paz, alegria, assistência social, atendimento ao outro, afetividade, atolado em dívidas porque gastou o que não podia gastar e agora tem que pensar em dívida o dia inteiro. Olha como é grande, olha como é abrangente a questão do exercício mediúnico. E a construção da mediunidade é construção. Deus cria a todos simples e ignorantes, estão lá as partículas atômicas, as subpartículas, produzindo a energia e pulsando, e emitindo, e emitindo, e emitindo, e esses campos todos chegando a nós. E os nossos campos vibracionais todos chegando a todos. E o de todos chegando a nós. E nós recebendo esse volume de informações o tempo todo, trazendo-nos a condição de nos iluminarmos. Quando assumirmos que mediunidade é característica de cada um, que ele diuturnamente está construindo a sua mediunidade, através de um exercício que não para. Nós paramos de nos exercitar alguma hora? Quando vamos dormir, nós paramos? Ou quem sabe até aceleremos?
capaz de acelerar. Tentando esse problema, se tiver. Se encontra com os pares, É, se encontra com os pares espirituais, é, fazem profundas elocubrações, ou mesmo diálogos mesmo, é. e acordamos com algumas resoluções. E até nos assustamos. Nos assustamos porque até aquele momento em que fomos dormir, aquilo parecia que a gente não conseguia enxergar nada da resolução. E a gente vai e faz as preces e se recolhe. E ao encontrar nossos pares, uma informação, outra informação, outra informação, outra informação, outra informação, e aquilo clareia. E a gente acorda e diz, meu Deus, como que eu não enxerguei isso antes? Não enxerguei porque eu não, só eu em si, eu em mim, né, no caso, eu não trazia competência para esse enxergar. Mas na medida que esses orientadores, num processo de comunicação intensa, espiritual, falando de espírito a espírito, de alma a alma, descortinou. E com as bases que eu já trazia, as informações que chegaram, conseguimos compor aquela teia, tecer aquele conhecimento. Então estivemos em exercício mediúnico, dormindo. Quantas vezes visitamos pessoas durante o sono? Durante o dia ali, tudo, trabalhar, fazer, gerenciar, lavar roupa e comida e feira, e trabalhar profissionalmente e não sei o quê, aí vai dormir. Algumas vezes sonhamos, algumas vezes nem sonhamos, mas acordamos tendo a convicção de que precisamos ligar para aquela pessoa. E aí começam lá as atividades. E a gente, não, daqui a pouco eu ligo, daqui a pouco eu ligo. Aí liga. Quando liga, vê o nível de necessidade que havia naquela ligação. O compromisso que tínhamos de ligar mesmo para aquela pessoa. Exercício mediúnico. Expressão da mediunidade. Na medida que vamos caminhando, buscando alcançar um caráter do bem, de ser o bem, custe o que custar, eu quero ser o bem. Mas aí a gente escorrega. Não, quero voltar. Volta. Aí vem um outro impacto, a gente sai do equilíbrio. Meu Deus, mas como que eu saí do equilíbrio desse jeito? Como que eu falei isso com essa pessoa? Como que eu falei assim? Volta! Liga! Peça desculpas! Explique onde é que você sentiu que não devia ter ido daquele jeito. Refaça! Reequilibre-se! Na medida que nós vamos nessa luta intensa conosco mesmos, buscando nos acertar, nós vamos cada vez mais descobrindo nossas sensibilizações para o bem, vamos nos investindo cada vez mais no bem e vamos aumentando nossa sensibilidade para perceber. E no perceber, vai fazendo parte do exercício mediúnico não falar. Não, nem sempre falar, né? Não falar. Será que podemos falar sempre o que percebemos? Ou se formos falando, nós vamos aquela pessoa que nós devemos fortalecer com preces, com irradiações, ao falar, na linguagem falada, estamos falando de, agora é falar com a língua, porque as preces, as irradiações, os pensamentos
Então, falar com o pensamento. Falar com aquela pessoa através dos nossos orientadores espirituais e dos dela, de pensamento a pensamento, para não criar constrangimento. Ou nem sempre falar é a fala com a língua. Enquanto o exercício mediúnico, em que a gente falar através da prece, das irradiações, aí cada um escolhe a sua maneira, no momento de meditação, ou seja, lá trabalhando o dia inteiro. O trabalho, tem vários momentos dos nossos trabalhos que são ações mecânicas, e que nós conseguimos fazer tufi-tufi com a mão e o pensamento ir lá. Com quantos pares espirituais nós nos somamos num exercício mediúnico desse? Porque nós não nos somamos só com os nossos. Nós somamos com aqueles pares espirituais nossos que estão num trabalho intenso de exercício mediúnico, juntos, e de trabalho em prol da humanidade, em prol dos outros, em prol do próprio planeta, mas nos unimos com os pares daquela pessoa a quem queremos atender, porque eles estão sintonizados. E também nos inteiramos e faremos sintonia com aqueles trabalhadores que se dedicam àquela causa, e não só a pessoa. Não é ligada à pessoa, causa. Causas. Na bênção do século XXI, nós conseguimos fazer essas percepções todas e vamos aprendendo o quanto falar, linguagem falada, essa linguagem aqui, que é com a língua, requer uma administração maior nossa. E ao mesmo tempo, um esforço enorme, porque nós somos de cultura latina. A nossa tendência é falar logo. Encontrei esse grande amigo na rua e li nele uma angústia. Como latino, como latina, eu vou ter a tendência a dizer: você está bem, fulano? Estou achando que você não está bem. Mas se a pessoa está com estrutura para ouvir isso, agora com estrutura para ouvir através do sentido, que é receber a prece, ela está. Para receber o atendimento dos bons espíritos orientadores, que trabalham comigo e os que trabalham com ela e os que trabalham aquela causa que está provocando nele aquele momento difícil, para receber isso ele está qualificado. Porque aí é uma comunicação através do eu superior, que é o espírito na sua vibração máxima. O eu superior Nájila, o eu superior fulano, os espíritos orientadores que já são na forma espírito, na vibração máxima, numa enorme conexão para produzir um bem. Que nós estejamos todos os dias voltando o nosso olhar para as causas do bem. Uma vez que em qualquer lugar que estivermos fazendo o que estivermos fazendo, estamos fazendo exercício mediúnico.
E na linguagem mais antiga, estamos desenvolvendo a nossa mediunidade. Não é um lugar que determina o desenvolvimento da nossa mediunidade. Eu dou o maior valor a uma casa de religião, seja ela qual for. Tanto que sou tão vinculada numa. E já procurei um jeito de também me vincular a Belo Horizonte, que é a capital da minha cidade, do meu estado. É onde eu passei 6 anos da minha vida estudando e recebendo o melhor daquela cidade. Eu tenho meu dever com ela. Também me vinculei a uma casa de religião na minha cidade. É a cidade que me recebeu. E me recebeu no momento que eu mais precisava de atendimento, não é não? Que é quando você chega completamente indefeso e come a alface de um e a abobrinha do outro, e a roupa que o outro costurou, e o chinelinho que o outro te arrumou. Vinculação às casas de religião deve ter um sentido para nós de fortalecimento, construção mais aprimorada de elementos e valores e autoconhecimento para exercermos a nossa mediunidade onde estivermos. Ah, aquele amigo me convidou para o aniversário dele no bar fulano. E o bar fulano, só de passar lá fazendo a caminhada pelo calçadão, a energia que sente já é horrível. Mas eu devo deixar de ir por isso? Eu devo ir estruturada para chegar, dar o meu abraço, levar o meu carinho, o meu amor e bater em retirada. Eu já cumpri minha função social ali, já cumpri a função humana, já fiz o exercício mediúnico que eu deveria fazer, já fiz, vamos embora. Terminou o período de exercício mediúnico aqui do dia de hoje. Devo ficar aqui dentro vagando ou devo ir para minha casa e fazer um monte de coisas que me aguardam lá? Aqui é maravilhoso, mas há um outro lugar que clama pela minha ação, pela minha presença. Agora vamos para nós. Isso tudo foi para chegar em nós. Somos espíritos, mais perispíritos, mais sistema bioquímico, que é o corpo físico. Mediunicamente, nós podemos dizer, falando do século XXI, tá, gente? Quem for da minha geração aí, pule para o século XXI. Porque o espiritismo, de quando nós entramos lá, era contrário ao que eu vou falar aqui agora. Um espírito encarnado. Nós estamos falando agora de nós encarnados. Espírito que com seu perispírito se vincula a um sistema bioquímico que é o servidor do espírito durante uma encarnação. Durante a encarnação inteira, esse espírito necessita deste servidor. Mediunicamente, nós podemos dizer que esse sistema aqui, por ser do tempo e ser da terra, seja desprezível. O corpo, vou falar os horrores que eu já escutei na década de 70, 80, 85, 90 ainda. O corpo é descartável. Ele é descartável? Não. Ele é biodegradável, mas ele é reciclável.
Quem puser encarnado no meu exercício mediúnico, eu tenho que primar pelo espírito, que é quem gerencia todo o processo, é quem é o autor e o ator na história. Ele é o ator, ele é o autor, ele é a conexão maior com o Criador, mais direta, que imprime no perispírito o que deve fazer. O perispírito recebe a informação e informa ao sistema celular para ele cumprir as funções, para que o corpo físico, o sistema bioquímico, vá todos os dias se auto-atualizando para continuar um bom servidor do espírito. Mas como ele é do tempo e é da terra, que ele é material, eu não preciso tanta preocupação com ele. Procede essa informação para nós no século XXI? Sim. Não procede. Não, nós vamos ter que ter o mesmo cuidado. Vamos dar um exemplo bem prático. Se eu não estivesse tratando o meu corpo físico nos dias anteriores, estaria aqui nesse momento maravilhoso com os senhores? O espírito até poderia estar, mas os senhores não estavam nem enxergando. Uns poucos aí estariam enxergando, quem sabe. Outros estariam até sentindo. Estou sentindo uma presença de um espírito. Mas quem sabe não conseguisse nem decodificar que espírito é, fala o quê, trabalha o quê, traz como sensibilização maior, que expressão de vida. Se os senhores não tivessem esses dias anteriores cuidado bem dos sistemas dos senhores, bioquímicos, sistema bioquímico, corpo físico, bebendo sua água, tomando seu banho, fazendo sua alimentação, e os cuidados, e etc, etc, e atenção para até não ser atropelado por aí afora e tal. Se não estivessem com esse cuidado, estaríamos aqui nesse momento maravilhoso juntos? Não. Aí nós percebemos que são partes que se unem, formando uma unidade. E com fé em Deus, falar em exercício mediúnico, em mediunidade, expressão mediúnica, nós haveremos de estar contemplando essa unidade. E aí nós seremos capazes, ao contemplar mesmo, trazer forte para dentro de nós o conceito de unidade, a prática de unidade, nós vamos nos tratar muito melhor. Nós vamos ter inclusive mais facilidade para fazer renúncia. Porque imagina o quanto nós viemos qualificados e todos os dias temos que estar nos qualificando para renúncia, por viver numa diversidade que é o planeta Terra. E não estou falando de diversidade ruim, não. Estou falando de diversidade mesmo. Porque o que é ruim para mim, pode não ser ruim para essa senhora. Mas ser ruim para mim. E estando na diversidade, onde há elementos que atendem a esta senhora, há elementos que atendem a esta, e há elementos que atendem a elas, mas a mim são prejudiciais, eu vou ter que fazer renúncia. Porque eu vou estar convivendo com elas utilizando aquilo e se dando muito bem. E ela, inclusive, olhar para mim depois de eu não ter me sentido bem com uma determinada situação, que ela se sente super bem, e às vezes assim, engraçado, eu não vejo onde é que está o problema. E eu assumi estar numa característica que eu já alcancei. E que isso não significa estarmos classificados para o ruim, nem sermos ruins, nem... Pessoal, é dentro do que já construímos.
inclusive de acordo com nossas missões. Eu reencarnei numa família que todo mundo se dava bem com tudo que tinha ali. Eu não me dava. Passava mal com a alimentação. Eu, uma alimentação rural, sem agrotóxico, mais isso, mais aquilo. Não tinha nada disso. Mas tinha vaca e porco. E leite de vaca. A carne, a gordura, a fritura, o torresmo. Você vê coisas muito naturais lá. Mas aquilo soou com naturalidade no meu sistema, e quem sabe, inclusive, frente ao que eu teria que depois abraçar na minha vida. E é isso. Nós irmos nos identificando. Olha que a gente passa por instituto de identificação desde que nasce atualmente. Criança de colo já tem que ter identidade, criança de colo já tem CPF, criança de colo já tem digital lá nos hospitais e pezinho e não sei o que, tudo identificado. Mas nós ainda não estamos tão atentos como devemos para essa identidade. Quando alguém é capaz de nos diferenciar de todos os demais do planeta pela íris do nosso olho, um outro é capaz de nos diferenciar de todos os demais do planeta pela nossa impressão ali. Quando agora nós já estamos aí com os portões dos prédios que moramos, e você chega e põe o dedo para o portão abrir, e que é pela sua digital, nós realmente nos identificarmos e nos colocarmos como, ao mesmo tempo, médiums em exercício mediúnico o tempo todo, com a mediunidade que já construímos, alargando o nosso potencial mediúnico, com muita fé em Deus, nos utilizando do melhor que alcançamos. O melhor que alcançamos. Todas as preleções de espíritos orientadores, em algum momento, eles vão nos convidar. Tire do outro o que ele tem de melhor. Use de você o que você tem de melhor. Aplique o que você tem de melhor. Se fizermos um olhar para trás, lá nossas professoras, lá no início, já estavam nos convidando a mostre o seu melhor, faça o seu melhor, olha essa redação, melhore essa redação, olha essas contas que você fez, Maria Nájila, melhore essa conta, melhore assim, que aritmética é essa, que letra é essa, olha a linha do caderno. O que essa gente toda estava nos colaborando, nos ajudando a melhorar nossa caminhada mediúnica. Estavam todos nos mostrando que na unicidade que somos, podíamos mostrar algo melhor. E nós continuarmos nessa caminhada. Vou apresentar a mim mesma o meu melhor. E não se iludam, o dia inteiro a gente sai do nosso melhor. Pensamento, agora com uma internet maravilhosa, para a gente conseguir coisas maravilhosas, a gente é capaz de gastar tempo com o menos maravilhoso. E olhe lá se não gastar tempo com o ruim. E perder a oportunidade ali, naquele instante que está gastando com o ruim, perder a oportunidade de olhar algo extremamente significativo para o nosso exercício mediúnico. Porque estamos ali exercitando. O que é um celular na nossa mão? Uma fonte de exercício mediúnico num determinado viés da humanidade que nos acompanha para onde vamos. Olha o que significa essa ferramenta. Ah, fui tomar o ônibus na baldeação para Novo Cruzeiro.
O ônibus atrasou e a próxima condução é daqui 2 horas. Aí ficaria naquela rodoviária lá, olhando para um lado, para o outro. Se não tivesse um bom livro, esqueci o livro em casa, meu Deus. Agora você abre o celular e vai acessando. O que é biotina? Aí você vai achar que é biotina. Vitamina B7. Mas o que essa B7 faz no meu organismo? Está ali, uma biblioteca aberta. O que contém o arroz integral? Está lá para você consultar e aprender. Para quê? Para cuidar bem do servidor, o servidor servir bem a um espírito que está aqui em evolução, no seu exercício mediúnico, sobretudo através do atendimento a si e à humanidade. E é o que nós haveremos de estar fazendo. O tempo todo, uma dedicação intensa a nos atender como agentes do social e, ao mesmo tempo, nos dedicarmos a esse social. Porque não é uma coisa depois da outra, né? Pedagogicamente, a gente fala uma coisa depois da outra, mas é simultâneo. Quando alcançamos algo de bom e somos voltados para o social, nos classificamos como agentes do social, no mesmo instante você disponibiliza aquilo. Porque nós disponibilizamos através dos campos. E os campos são em tempo real. A transmissão do nosso pensamento é em tempo real. E nós juntos aí trabalhando nessa beleza que é exercício mediúnico, expressão da faculdade mediúnica e prestação de serviços a nós e à humanidade. E ao planeta, porque a humanidade não existe sem planeta, né? O planeta existirá muito bem sem nós, né? Imagina o dia que nós resolvermos ser tão cruéis que nos dizimemos. Nós dizimarmos a espécie humana. O que vai ser do planeta? Ele vai continuar muito bem, obrigado, sem a gente depredando. Agora, e se depredarmos o planeta? Se dizimarmos as condições de vida no planeta, o que será de nós? Seremos dizimados. E é hora da gente, mediunicamente, pensar nessa chave. Após